Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante que eu tive observando nesses dias, certo? A galera aí sempre pergunta bastante numa questão de qual a máquina melhor, WSME ou WSE, né? E eu vi alguns comentários, né, de falar que a máquina WSME ela é melhor, porque ela tem funções que evitam trinca na solda. Eu acho que isso é uma besteira, né? É uma bobagem. Eu acho que quem falou isso não deve ter muito conhecimento. O que acontece? A máquina WSME, olha, eu estou falando do modo geral, ela tem mais comandos do que a máquina WSE, né? E ela tem a função pulsado. Só na função pulsado nós temos 3 botões, que é a corrente de base, que é a corrente mais baixa onde vai trabalhar, que é uma em cima e uma embaixo, a largura de pulso e a frequência de pulso. Na WSME, na 200p e na 220p, nós encontramos essas funções mais o 4 tempo, né, que é a questão do gatilho, né? Esse 4 tempo ele tem as funções na WSME, na 220p e na 200p. Além de tu apertar e soltar o gatilho, não precisar ficar segurando, ela tem a questão que ela ativa a rampa de arranque e a rampa de descida, né? Então, se tu colocar o valor ali na máquina, né, tirar do zero e colocar um valor, quando tu apertar o primeiro gatilho, vai arrancar a máquina com aquele valor e depois na função de novo, né, tu soltou, vai continuar soldando com pulso ou sem. Eu já tenho isso nos meus vídeos. Pode fazer várias configurações na máquina, pode preparar ela com rampa, com pulso e depois com descida, né? Então, no finalzinho, quando apertar de novo, ela vai ativar a rampa e vai descer. A WSME tem rampa de descida também, né? Que é o cráter, que muita gente tem em algumas máquinas aí, que muita gente fica confuso, que é o cráter, né? É a rampa de descida. A WSE também tem rampa de descida, só que ela não funciona na função 4T, né? Se tu colocar na máquina ali e soltar o gatilho, ela já vai estar ativa e já vai descer a rampa, né? Diferente da WSME, da 200p e da 220p, que esse recurso só funciona quando nós estamos usando o 4 tempo. Então, a máquina 220p, WSME ou 200p é melhor que a WSE 250? Na verdade, elas são mais completas, elas têm um recurso de pulso. Até essas máquinas elas têm valores diferentes, né? Por exemplo, a WSME 250 é muito mais cara que a WSE 250 e a 220p a mesma coisa. A 200p ainda tem um valor mais ou menos perto da WSE, mas às vezes até um pouquinho mais cara, chega perto da 220p, tá? A 220p, né, é o equipamento monofásico desses que eu estou comentando, a mais completa, né? Só que ela é 220 amperes, mas ela é a mais completa porque ela tem todos os recursos, né? O de pulso, o 4 tempo, a rampa, o arranque, a queda e o pré-gás, né? Que a WSME não tem pré-gás. Então, a WSME tem 8 botões. A 220p, né, tem uma amperagem menor, mas ela tem 9 botões. Então, ela tem recurso a mais. Isso eu estou falando desses modelos, né? Não falando dos outros modelos, que a WSME 315, que é as trifásicas, né? Estou falando só desses modelos aí. Essas máquinas eu conheço alguma coisa de função, mas eu nunca tive, né, mexendo e desvendando. Então a WSME 250 eu tinha uma Lucro, então eu conheço bem como funciona todos, né, as funções dela. E a WSE 250 também. Então eu posso falar dessas máquinas porque eu realmente trabalhei nelas, eu conheço as funções delas, eu testei, né, e confirmei tudo, então eu posso realmente falar tranquilamente. E muitas coisas aqui que eu estou
né, que eu estou comentando simplesmente uma opinião minha, né? Então, para mim, a máquina mais completa é a 220p, que ela tem 9 botões. Né? A máquina mais simples é a WSE. Ela é melhor ou ela é pior? Não, na questão de qual serviço que vai ser utilizado. Não é que ela seja melhor ou pior. Na verdade, ela é mais básica. Então, a diferença é essa. Não é que ela seja melhor, é que ela é mais completa. Em níveis, em questão de comparação, eu sempre dou a minha opinião. Essa é uma opinião minha, não é a opinião de importador, de fabricante, nem de nada. É a opinião minha mesmo. A máquina pulsada, ela é muito interessante para quem trabalha com soldagem fora de posição, tanto no alumínio como no aço ferramenta inox, né? Chapas muito finas, né? Que utiliza essa questão de pulso. Dá uma diferença? Dá uma diferença, realmente, né? Para quem não utiliza essas aço ferramenta, né? Não trabalhe com chaparia muito fina, nem soldagem fora de reconstrução de parede, muito fina, solda de mais detalhes, e a WSE vai atender muito bem. Ela vai soldar alumínio, ela não vai dar trinca no final do cordão, ela não vai dar o furo no final do cordão também, porque tem rampa de descida, tem pré e pós gás também para proteção do tungstênio, né, e proteção da poça também. Então a máquina ela é básica, mas ela tem o mínimo que a máquina precisa para te fazer uma soldagem legal de alumínio, né? Para te fazer uma soldagem bacana de inox, né? Utilizando os bucais especiais, gas lens, super gas lens, né? De mais proteção, sempre aquela função de regular ali o final do gás ali para proteger. Então eu dou sempre aquela dica, uma dica bacana é tu aumentar todo o pré-gás e quando tu desligar a tocha, ficar cuidando do tungstênio. Quando tu vê, né, que ele resfriou e ainda está saindo gás, tu vai baixando até tu acertar. Ou tu conta, né? 1, 2, 3, 5, ali coloca mais ou menos perto, se vê que precisa um pouquinho mais, um pouquinho menos, então vai regulando. Ou deixa no máximo e vai baixando depois para proteção. Mas essa comparação desses equipamentos de WSME 220p ou WSE 250, que algumas delas são melhores, elas são melhores daquilo que elas são projetadas, né? Então, se tu utiliza pulsado, se tu precisa de uma máquina que tenha para fazer detalhes, peças mais finas ou soldas bem longas, porque ela tem um 4T, né, que é bem, né, na questão ali, nem que tu não for usar a questão das rampas ali de arranque nem de descida, se tu deixar todas elas no zero, tu só vai usar o 4 tempo para ligar e desligar e fazer uma solda longa, né? Então a questão disso aí que ela é interessante nessas questões, que a solda vai ficar melhor em função de alumínio ou de inox, não quer dizer que ela vai ficar melhor, quer dizer que tu tem mais recursos para fazer soldas diferenciadas, soldas com paredes mais finas e principalmente o aço ferramenta, né? Muito interessante para quem está iniciando também na questão de montar a sua oficina, pesquisar, né? Realmente sobre os equipamentos, né? E esse vídeo é com o intuito de ajudar essa galera que tá pesquisando a ver, galera, o que vocês realmente têm interesse em fazer. É soldagem de peças mais grossas, é soldagem de peça a monofásica, como eu já disse em outros vídeos meus. As máquinas monofásicas, elas não são para um uso muito contínuo, né, direto. Mas se vai utilizar com uma peça de um certo... é um pouco mais demasiado do que normal, assim, pouco. Utilizar sempre tocha refrigerada a água, né? Cooler de refrigeração e tocha refrigerada a água, né? Vai te dar uma vida muito mais... vai aumentar a vida útil do equipamento falando, né? Então vai te aumentar muito a tua vida útil da tua máquina, né? Tu vai conseguir fazer soldas melhores, os teus bucais vão aguentar mais, né? Eles vão refrigerar mais, né? Então o tungstênio também, todo o conjunto, pinça, difusor, enfim. Então às vezes o pessoal vai comprar um Pirex, né? Uns insumos, né, bacana e às vezes importar ou comprar, e esses insumos são caros, né? Não é barato.
em comparação com o kit standard, né? Paga R$4 num bucal, né? Um gás Lenz paga 15, R$20, né? Dando uma base, né? E às vezes num Pirex tem que comprar um conjunto todo, chega a gastar 120, R$130 num conjunto, só por causa do Pirex. Então, com tocha seca, né? Ela obviamente vai aquecer com o tempo, com muita solda, né? Vai ficar muito quente e o bucal vai quebrar, né? Geralmente eles vão quebrar, eles são os mais sensíveis dos equipamentos. Então a galera pode observar o que se vai se fazer dentro da sua oficina, qual é o carro-chefe, né? O que a gente vai fazer? Tubulações, nós vamos fazer tubulações de alumínio, que eu falo, né? Às vezes eu falo um pouco no ar, assim a galera não vai entender. Em questão de alumínio, eu faço tubos de ar-condicionado tranquilamente nessa máquina, né? Eu consigo fazer tranquilo, né? Com aquele controle de ir desligando e não mantendo o arco aberto muito tempo, né? Fundiu, eu tiro. Até a questão que a gente tem que ir indo na manha, né? Porque senão aquece demais, derrete, quando vê cai a solda, cai o tubo, aí desmonta tudo. Eu nunca utilizei no outro equipamento fazer esse tipo de soldagem com pulso, né? Porque é solda curta, pequena, então não ficava perdendo muito tempo em regular, né, ali nível de pulsação, né, a frequência do pulso, largura, corrente base. Então quando era uma soldagem maior, assim, de mais detalhe, mais longa, aí eu utilizava, mas utilizei muito pouco a função, né? Então aqui eu comecei a utilizar muito pouco. Então até optei pela WSE, eu gostei muito da questão da rampa de descida, que a Lucro minha não tinha rampa de descida, né? Era uma rampa de queda, né? Que era a questão da escada que pulava uma corrente para outra, né? A questão que as máquinas WSE a 220p tem no início, né? Aquela escadinha de início ali, o arranque, né? Ela arranca da amperagem determinada, depois passa para a corrente de ajuste, né? Indiferente se essa corrente de arranque ela for maior ou menor, né? Menor ela evita de dar aquele choque térmico, arrancar direto lá em cima. Tu fica segurando o gatilho, né, naquela amperagem ali. Depois quando tu soltar o dedo, né, como ela é ativada no 4 tempo, galera que não tá entendendo, o pessoal dá uma olhadinha lá no vídeo da questão do 4 tempo para poder entender, né? Pegar o assunto meio no caminho. Se já é para quem já está mais acostumado na questão, né? Então, recapitulando ali, então ela vai dar aquele arranque e depois ela vai passar para a corrente, indiferente se ela for maior ou menor. Porque a grande dificuldade, às vezes, compra o equipamento, chega na hora de utilizar, né? Então, aí acaba, eu poderia ter comprado uma máquina pulsada. Mas de repente a galera já, eu não precisava ter comprado uma máquina pulsada, poderia ter sido uma WSE mesmo, e essa diferença de valor eu poderia ter investido numa tocha refrigerada e complementado num cooler ou vice-versa, ou, né, ter adquirido para comprar um cilindro de argônio, né? Então, todas essas questões fazem a gente economizar, né? Então, o valor que tu tens na mão, né? Então, tu pode avaliar bem a situação da questão de qual equipamento que vai te favorecer, até para a questão de te sobrar grana para te poder investir em outras coisas. Dentro da oficina a gente está sempre investindo. Pessoal, quiser adquirir o equipamento da WW Soldas, eu vou deixar o link aí na descrição, o pessoal quiser adquirir. Galera, o manual da máquina é show de bola, né? Tem bastante explicação sobre pedal, a máquina aceita pedal. E uma das coisas que a galera tá pecando aí também, que eu já atendi uns 2 casos aí, o pessoal na hora de acertar aqui a máquina não dá o valor aqui no painel. Porque o pessoal esquece e deixa o pedal aqui ligado, né? Essa questão do pedal aqui fica ligado, daí a galera, quando deixa o pedal aqui, né, que esse símbolo aqui com a flecha, um quadradinho com a flecha ligado,
esse comando aqui não funciona. Ele funciona no pedal, onde tem o botãozinho do lado do pedal, vai passar para o pedal, que dá o valor só quando a gente aperta, ele dá só o final do pedal, né? Então o pedal, ele, se tu colocar um final de 150, ele vai indo da mínima da máquina até bater o 150. Então a galera aí tá deixando o pedal ligado aqui, daí não aparece aqui o valor. Muito obrigado, galera, a todo mundo que tem assistido até o momento. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.